Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Vou procurar a Gabi aqui. Pera. Oi, Oi, boa noite. Tá boa meio alto aqui. noite. Deixa eu ajeitar. Acho que tá meio escuro aqui. A minha luzinha acabou de queimar 5 segundos Ah, antes da sempre live. assim, né? Sempre assim. Não tem jeito, não tem jeito. Não sei por quê. Essas coisas realmente acontecem comigo, então é tipo Lady Murphy, assim. Deixa eu, Impressionante. deixa eu ver se eu acho a Gabi aqui, peraí. Sim. Vamos ver se ela consegue entrar. Mas não tem problema, não tá escuro, meu, não tá. Não? Ah, que Pode ficar bom. tranquila, pode ficar tranquila. Ah, a Gabi entrou. Cadê? Peraí, vamos ver se eu acho ela aqui. E aí, pessoal, animado para conversar sobre a Chimamanda? Eu tenho uma pergunta para os nossos seguidores. Depois a gente consegue ler os comentários ou não lê mais? Eu acho que Ou lê tem agora? como. Eu só não sei Eu como. também não sei. Depois alguém me ensina, porque realmente eu não sei. Oi, Ana. Calma aí. Vamos ver se eu consigo achar a Gabi aqui. Olá, boa noite, pessoal. Estamos esperando a Gabi. Ó, as pessoas estão falando que não sabem também. Ó, Ó, a entrou. Gabi. Oi, Oi! me achou, hein, Tati? Ó, Eu você tava te sempre me procurando acha, aqui. Tatiana. Como? Eu não sei também. Eu não sei se eu faço as coisas certas. Ô, E Gabi, aí, A Júlia já tá Júlia? aqui. E Tudo aí, bem, boa querida? noite. Boa noite. Que bom, hein, gente? Essa live eu tava. Não é nem essa live, esse papo eu tava louca para ter com a Júlia, com a Tati. Mas a Júlia foi muito esperada aqui, hein, Tati? Nossa, a gente tava ansiosa, né, Gabi? Tava, tava. Ai, que bom. E eu acho que assim, se eu puder já começar falando por que que eu estava tão ansiosa, Pode falar, Gabriela, pode é falar. que eu acho que um livro, assim, até hoje que eu tenha lido, nunca me chamou tanto a minha atenção a tradução do livro, sabe? A tradução do Disco Roxo e tal, ele grita, assim, ela grita. Eu acho que para as pessoas que leem, eu fiquei muito curiosa com relação a tradução especificamente desse livro. E aí eu acho que a gente podia começar com a Júlia já contando, né, um pouco para a gente como que é essa coisa de traduzir e como que foi traduzir o Hibisco Roxo, a Chimamanda, né? A palavra está com você, Júlia. Olha, eu já traduzi 4 livros da Chimamanda. Esse foi o primeiro. E quando eu traduzi esse livro, eu tenho até a ediçãozinha antiga, eu até quero essa que você mostrou, que eles criaram uma identidade visual para a Chimamanda, né, na companhia. Então, os livros todos têm umas capinhas que dialogam umas Se com as combinam, outras. né? É, é. Elas se combinam. Uhum. Mas eu tenho esse antiguinho, assim, da época, na época que era tudo mato aqui, que estava saindo o Hibisco Roxo. E Não é, foi o primeiro, foi 2011 que eu tá, fiz. viu? Uhum. E muita gente me pergunta, e aí, como é que você virou a tradutora da Chimamanda? Que incrível! Eu falo, eu não me lembro. É super triste,
Mas eu já trabalhava para a Companhia das Letras, eu já tinha feito vários livros para outras editoras e já tinha começado a fazer para a companhia, uns 3 ou 4 já tinha feito. E alguém, que eu não me lembro quem foi, me perguntou se eu queria fazer esse livro. Eu não tinha nenhuma experiência com literatura africana, com literatura nigeriana especificamente. Eu não sei por que que a pessoa me escolheu. A Chimamanda não tinha tido aquela explosão que ela teve de popularidade a partir da citação do clipe da Beyoncé, né? Que aconteceu quando eu estava traduzindo o segundo livro dela, que eu traduzi, que foi o Americana. Aí depois eu viria traduzir o livro de contos, que é o No Seu Pescoço, e um daqueles livrinhos também, que é O Perigo de uma História Única. Esse aqui, ó. Devia ter pego a Americana e o No Seu Pescoço para mostrar também. Eles estão todos ali na minha estante de traduções. Não é tudo isso tradução, não, mas a de baixo é tradução. Mas então, alguém me chamou, eu li o livro, eu adorei, amei, fiquei apaixonada. Não sei se por ter sido minha primeira tradução da Chimamanda ou pela minha paixão específica pela Cambile, que eu amo demais, assim, é uma personagem que eu amo demais, porque eu tenho carinho, um afeto enorme, tenho vontade de abraçar e proteger e trazer para minha casa. Eu sou apaixonada por esse livro. Nem sempre quando a gente traduz, a gente tem a sorte de trabalhar com uma obra que a gente ama. Às vezes a gente faz o que aparece, às vezes a gente faz uma que a gente não ama tanto. Essa eu amei muito. Então, ficou para sempre. E aí, depois ela recebeu toda essa atenção, na minha opinião, merecidíssima, né? Porque ela realmente é sensacional. Eu gostei muito dos outros livros também. Eu gosto muito do Meio Som Amarelo, que é o romance dela que eu não traduzi. Mas eu acho sensacional, recomendo muito a leitura. Esse eu também não li. Nossa, ele é um épico, assim, é um livrão, sabe? Ele é longo, ele virou filme, ele é o máximo. Mas eu tenho esse carinho especial pelo Bisco Roxo. E acho que é muito por causa da Cambile. Mas então foi a minha primeira experiência com a Chimamanda e com literatura africana. Até agora, até hoje, ela é a única escritora africana que eu traduzi, e nigeriana especificamente, mas também não traduzi nenhum outro africano. Traduzo muito inglês e americano, né, que eu acho que é o que mais tem, o que a gente mais lê, mas também já traduzi australiano, canadense, escocês, turco, mas até agora ela é minha única africana. Então, na época eu fiz várias pesquisas sobre a cultura da etnia dela específica, que é a Igbo, né? E vários costumes que eles têm. Uma coisa que a gente comentou já, deu uma comentadinha, espero que a gente fale bastante essa noite, que é aquelas comidas maravilhosas. Nossa, né? Eu fui pesquisando cada uma. Encontrando as receitas, gente. Eu que tenho avó baiana, é tudo com dendê, coentro, leite de coco, tem uma cara, assim, sabe, familiar para mim. Quando eu fui a Londres em 2019, eu procurei um restaurante nigeriano, que eu falei, eu quero comer comida nigeriana. Total. E achou? Aqui no Rio não tem. Na verdade, em Londres tem vários. Tem, né? Tem até Claro. meio que assim, quase que uma Outback nigeriana, assim, sabe? Uma rede. É mesmo? Que maravilhoso. Engraçado. É o máximo. legal. Mas, e tem uma amiga minha que falou também que um dia a gente uma amiga minha que é super cozinheira, que falou, um dia a gente vai fazer esses pratos, eu ainda estou esperando. Olha! Convida a gente que a gente vai. Pois né? Agora, você sabe que bom, eu li esse livro, eu vou falar um pouquinho, assim, bem rapidamente da minha experiência com o Hibisco Roxo, que foi até agora, tirando os livrinhos, né? Como educar crianças feministas e o perigo de uma história única e o do luto. Como chama o do luto mesmo? Notas sobre o luto, eu acho. Notas sobre o luto. Tirando os pequenininhos, o Hibisco Roxo foi o primeiro livro que eu li da Chimamanda. Eu tentei começar a ler o Americana. Há muitos anos atrás, eu ainda morava em Nova York. E estava bombando lá o livro. E aí eu comprei, mas assim, eu realmente não consegui embarcar na coisa. Acho que muito por ser inglês, era
enfim, não consegui. E aí larguei. E aí, o que acontece? O início do livro, para mim, não foi fácil. Não foi fácil, sabe? Ele levou um tempinho para engatar, que é o que eu acho assim que a gente sempre precisa pontuar aqui nas nossas lives, aqui no Afinidades, né, Tati? Assim, muitas vezes o Tem que livro ter paciência. tem que É, ter paciência, tem que ter tem que paciência. insistir e tal. E assim, sei lá, no segundo, terceiro capítulo, eu estava completamente rendida pelo livro. Eu embarquei completamente nessa história, nessa família, na loucura deles, no amor que existe também, na cultura, na coisa, enfim, estava totalmente envolvida. Só que o final do livro, para mim, foi muito difícil. Eu me peguei muitas vezes, assim, do meio para o final, assim, sabe? Quando você está lendo, aí você faz assim, ai, peraí, deixa eu parar, deixa eu respirar um pouco. Você sente isso também, Júlia, quando você está traduzindo? Como que é? Assim, que a Cambile, que ficou, é um amorzinho que todo mundo se apaixona por ela, dá vontade de proteger e tal, a personagem. Eu fico imaginando você tendo que se envolver tanto, né, com essa história. Quando, assim, o livro tem coisas tristes, né? Esse livro, ele é muito triste, mas eu acho que ele é esperançoso, ele tem uma nota esperançosa, mas eu, assim, eu sou muito chorona, quem me conhece sabe, e eu fico, assim, sentada na frente do computador, chorando em cima do teclado, sabe? Tipo, sofrendo mesmo. E às vezes é ruim porque a gente tem um prazo, a gente tem que continuar, é trabalho, né? Mas é claro que literatura é literatura, ainda mais boa literatura, a gente se envolve, a gente se apaixona. Então, eu não consigo não me envolver. Eu acho que eu me envolvo mais ainda quando é livro que eu traduzo, né? Aham. Mas tem que respirar e seguir em frente. É trabalho, né? Você acabou de falar isso, assim, não é você pegar um livro despretensiosamente e falar, agora eu estou com um tempinho aqui, vou ler. É trabalho, mas ao mesmo tempo deve ser muito louco, assim, a forma como você acaba se envolvendo mais ainda, né? Porque provavelmente você fez pesquisa, você teve que se aprofundar na cultura, ainda mais você que acabou de dizer que nunca tinha traduzido um livro africano, né? É, Como que é esse processo, Júlia, de pesquisa? Conta para as pessoas que não sabem como que é o trabalho olha, da para tradutora. mim, no caso, isso varia, claro, de tradutor para tradutor. Eu gosto de ler o livro todo primeiro, em geral, antes de aceitar. Às vezes não dá para você ler tudo antes de dizer se você De- vai fazer ou não, né? Às vezes você já Não leu, dá topa. tempo. Às vezes não É, dá tempo. Me mandam um livro, eu leio assim uns 3, 4 capítulos, porque me perguntam quando você acha mais ou menos que consegue entregar e tal, e eu quero ter uma ideia também do nível de dificuldade. Isso às vezes pode ser negociado depois. Aham. Mas aí, antes de eu começar a traduzir, eu gosto de ler tudo para já ter uma ideia da obra como um todo. E aí, às vezes, você tem assim uma palavra, uma expressão, algum objeto que aparece no começo vai ser super importante no final, uma palavra que vai ser repetida e vai ter um significado. Não é nem o caso aqui, não está me ocorrendo nada, mas assim, eu acho importante ler a obra antes. Eu já Uhum. ouvi uma tradutora falar que não, que gosta de ir lendo e traduzindo para sentir a mesma coisa que o leitor vai sentindo. Mas deve ter estilos, né? Deve depende do ter algo de estilo. estilo. É. Eu gosto de Claro. já ter algumas ideias, assim, de algumas pesquisas que eu vou ter que fazer para o livro todo, quer dizer, já ter uma ideia também para poder me organizar em termos de tempo, porque eu trabalho em casa, o home office que todo mundo teve na pandemia, eu já tenho Sempre desde teve. sempre, já tenho há 20 anos. Então, é aquela coisa que tu tem que fazer, o horário é bom, né? Mas também tem que organizar, porque você não pode ficar sem trabalhar. Então eu gosto de já saber quantas páginas eu vou fazer por dia ou por semana, pelo menos para conseguir chegar no prazo e o que eu vou ter que fazer, qual é o trecho mais difícil que vai precisar de mais pesquisa, né? Então, no caso, eu li sobre a Nigéria, sobre a história da Nigéria, um pouco, né?
li sobre a cultura Igbo especificamente e sobre certos costumes que eles têm, eles vão até a casa onde dos antepassados, até a cidade dos antepassados, que é a Aba, né? Eles moram numa cidade, mas eles vão a outra cidade. E também a Tifeoma mora numa cidade universitária, que é no Suca, que a Chimamanda até morou um tempo também, se eu não me engano, tenho quase certeza, porque os pais dela eram professores universitários, né? Isso mesmo. Então, acho que ela, inclusive, ela deve conhecer um pouco essa realidade dos professores universitários que moram naquelas casas e tem que lidar com as greves e tudo que ela descreve com a tia Ifeoma. Mas então eu li um pouco sobre isso para entender, né, um pouco os significados desses lugares, dessa geografia e sobre as comidas também. Sendo que nos últimos 11 anos, de 2011 para cá, hoje em dia tem muito mais coisa na internet sobre a África em geral, sobre a Chimamanda, sobre a Nigéria especificamente. A Chimamanda, como eu falei, né, ela ficou muito popular de lá para cá, então tem muita coisa sobre ela, inclusive em português. Sai muito artigo, tem muita entrevista. Embora ela seja, na verdade, uma pessoa que eu acho que zela bastante pela própria privacidade, inclusive eu já li numa entrevista que quando ela ficou grávida ninguém soube, só soube depois que ela teve a filha dela, quer dizer, de repente ela já estava com uma filha, durante todo o processo da gravidez ela ficou quietinha, não contou para ninguém, não contou nas entrevistas. Então ela zela muito assim por essa privacidade. Você vê, se alguém procurar o Instagram dela, ela coloca muitas roupas, ela sempre veste marcas nigerianas, mas ela não mostra nada assim da vida dela, filha dela, casa dela, cozinha dela, entendeu? Ela é muito fechada assim nesse sentido, mas tem muito mais coisas hoje em dia do que 11 anos atrás. Sobre a cultura, sobre as comidas, em inglês mais ainda. Deve ter sido mais difícil, né? Foi um pouco mais difícil. Foi um pouco mais difícil. Mas eu me lembro que eu fiquei muito interessada, né? Porque eu fiquei muito apaixonada pelo livro. E eu percebo umas certas... Na Nigéria tem muito Yorubá, que é uma etnia que foi muito trazida para cá. As pessoas escravizadas de Yorubá vieram muito para o Brasil. E eu acho que a gente tem muita coisa da cultura nigeriana, sabe? Nas nossas comidas, enfim. No Americana, ela fala do humor, ela fala de certas coisas que eu identifico bastante com o Brasil, assim. E na época eu já sentia isso, assim. Tem uma amiga minha que leu esse livro e falou: eu tenho a impressão que a Nigéria é uma grande Bahia. E aí eu falei, talvez eu seja um pouco culpada disso, porque a minha família da minha mãe é baiana e eu fiz a tradução. Tu tem que ver se eu também não botei Bahia demais nessa Nigéria. Não, isso é uma coisa, quando eu te falei que assim, eu fiquei louca para falar com você, para te trazer para a live do Hibisco Roxo e tal, é que assim, né, o livro ele tem uma coisa ainda do uso de palavras mesmo, do Igbo, né? E uma das dúvidas que eu tinha, eu ficava me perguntando assim, será que isso é da tradução? Ou será como que veio isso? Porque ela mantém, isso é a coisa mais legal. E você que se vire, você que se quiser entender o que é, ou assim, em alguns momentos, eu até quero que você fale sobre isso, Júlia, mas assim, em alguns momentos ela traduz, né, a frase ou a palavra em seguida. E em alguns momentos ela não traduz, ela deixa aquilo. Aí eu fiquei tão na dúvida se isso era uma coisa da tradução. Eu tinha certeza que era uma coisa da tradução. E eu queria que você falasse se é uma coisa... É uma escolha dela quando traduzir, quando não traduzir. A gente, na edição em português, manteve totalmente como ela fez. Quando está ali jogada a frase ou a palavra em Igbo e não tem nada em inglês explicando depois, tá lá. Claro que eu jogava no Google Translatorzinho de Igbo para português por curiosidade, mas não é assim que se traduz, né? Teria que pegar alguém que fala Igbo de verdade para traduzir, se fosse o caso. Mas por curiosidade, eu faço doutorado de literatura de língua inglesa na UERJ, e quando eu estava fazendo mestrado no mesmo curso, por acaso eu fiz um curso que
falava de Bispo Roxo. A minha professora escolheu colocar o Bispo Roxo como um dos romances para a gente ler. E ela nem sabia que eu tinha traduzido, eu já tinha traduzido nessa época. Nossa, isso já era não acredito. 2015. A gente leu em inglês, porque a gente leu material em inglês lá nesse curso da UERJ. Mas eu li, inclusive, um texto que eu não me esqueci mais dessa escolha de autores pós-coloniais, né? Autores de ex-colônias, de usar ou não a língua do colonizador. E aí dava exemplos de autores que tinham usado a língua do colonizador ou que usavam a sua própria a língua da sua etnia, línguas menos faladas ao redor do mundo. Né? Como se a Chimamanda, por exemplo, tivesse escolhido escrever o livro todo em Igbo e quem quisesse que traduzisse, ou então quem quisesse ler no original que aprendesse Igbo, né? E no caso da Chimamanda, ela usou uma estratégia que outros autores já usaram também, de usar a língua do colonizador, que é uma língua dela também, né? Porque ela aprendeu, é a língua que se fala na Nigéria, mas inserir essas pitadas de Igbo, que assim, essa também é a minha cultura, né? E eu acho, eu tenho uma interpretação que, inclusive, esse título, Os Hibiscos Roxos da Tia Ifeoma, que são flores híbridas, são as flores dessa cultura misturada, que podem ser harmoniosas. Né? Essas crianças que podem ser católicas, mas que não, sem uma religião opressora, mas uma religião amorosa, como na figura do padre Amadi. Enfim, nesse encontro da filha católica que aceita a religião do pai e não fala que o pai é pagão, então não pode ver o pai, não pode cuidar do pai, que nem o pai da Cambile, o Eudin, que é tão severo no catolicismo dele. E que a gente vê, sem querer dar spoiler, né? Impossível. Mas assim, saiam, vão para a cozinha, vão pegar uma água, vão pegar um chá. Isso. Agora a gente vai dar spoiler. Vou dar um spoilerzinho, nem no final. Mas que ele sofre uma violência também. Ele conta que ele sofreu violência na infância. Então, ele perpetua aquele ciclo de violência, da violência que ele sofreu nos filhos e na mulher. Né? Então, mas isso não é a única forma possível. Não é a história única. Também tem a Tia Ifeoma, que é profundamente religiosa. Os filhos são religiosos, frequentam a igreja, eles são amigos do padre. Não, é uma religiosidade muito profunda, muito bonita, mas que também quer amor, quer afeto, quer liberdade, quer mistura, né? E eu acho até que os hibiscos roxos são isso. E são esse encontro de duas culturas que fica simbolizado, para mim, no nível da língua também, com esse encontro do inglês, no caso da nossa tradução do português com o Igbo, né? Uma língua europeia com uma língua africana. É maravilhoso. E agora, Tati, é uma coisa que eu e a Tati, a gente falava muito durante a leitura do livro e tal. O quanto esse livro é sensorial. Acho que eu nunca tinha lido uma coisa que me remetesse tanto, sabe? É uma coisa sensorial, né? Que são a forma como ela descreve as flores, a forma como ela descreve os cheiros, a forma como ela descreve a natureza, a chuva, sabe? Tudo é muito sensorial. Até a própria violência, né? Até a própria, né, Tati, que você me fala o que você me falou dessa coisa sensorial que vem até da violência. Aquela parte que, né, tem duas partes. Uma que ele dá um chá quente e, né, esse chá quente simboliza o amor que ele tem pelos filhos. E aí as crianças queimam a boca. Então, assim, você sente, né, esse chá, tomando esse chá. Assim, é bem desesperador, né? Uma outra parte que ele joga água quente no pé das crianças. Parece que está dentro de você, assim. Eu acho isso muito incrível. A maneira como ela descreve as cenas é realmente intensa, né? É ao mesmo tempo leve, porque é um livro que ele não é um livro pesado de se ler, né? Mas eu digo assim, não é um Dostoiévski, né? É uma coisa assim que você consegue ler,
Só que tem esse, né, tem esse lado que é muito sensorial, de fato. Você tem a sensação de que você está lá dentro. E é bem que parece um livro 3D. É bem Total. incrível, bem É, incrível. muitas sensações, assim, o livro me causou muitas sensações, né? É, enfim, toda essa parte sensorial, ao mesmo tempo, Não, das comidas, as né? Acho que comidas, ao mesmo tempo, a forma como a tia Ifeoma conduz a vida dela, né? Lida com os filhos. Até tem uma hora que ela fala assim, o quanto ela fica de olho nas discussões dos filhos, né? Como se ela quisesse que os filhos tivessem argumentação, falassem, né? falassem Tivessem coisas, e o uma quanto isso é voz. diferente do que acontece, né? Na casa lá entre a Cambile e o Jadia, né? Então é um livro com muitas sensações, me despertou muita coisa, Para mim muita também. coisa. Tem aquela parte também que a Ifeoma, ela reza pelo sorriso. Achei tão lindo. Tem tanta coisa bonita nesse livro, né? Que ela Uhum. pede para a casa dela ser leve, né? E a gente às vezes esquece desse sentimento. As casas deveriam ser leves dentro do possível, né? Não aí as crianças, né? Tanto a Camila e o Jardim, eles ficam observando isso com uma força de tipo comparação, né? O que é a nossa casa e o que é a casa da nossa tia. Então, acho que é importante ter também, né, essas referências, por mais difícil que seja você morar numa casa, você ter a referência que existem outras formas de viver, né? Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, nesse livro, me tocou muito. Eu acho que é impressionante porque ela lida, a Cambile, ela é muito tímida e muita gente acha que ela é metida, inclusive a prima dela, É, porque eles são ricos. Então as pessoas é. presumem, né, que eles têm tudo. A prima fala, você tem esse som enorme, esse estéreo aqui enorme, vocês devem ter TV a cabo, quer dizer, aqueles luxos bem assim que adolescente fica falando, ai que saco, minha casa não tem nada, só tem É. TV aberta, ou então só tem não sei o quê, né? E aí É, você tem naquela casa uma tristeza, uma frieza. E aí Exato, quando ela exato. vai para outra casa, é tão colorido, tem é tão Cheio de vida. acolhedor. tem É, risada, exatamente. Eles exatamente, é muito. discutem, são iguais, são unidos, né? É muito impressionante. É, É. e assim, uma coisa também que eu achei de uma delicadeza e uma forma de falar, né? Como ela coloca esse amor, né? Primeiro assim, toda a trajetória da Cambile, que é isso, que vem de uma menina muito tímida, muito introspectiva e considerada, né, uma menina metida por ter dinheiro, só que muito anterior a isso, ela é uma menina muito introvertida, muito tímida, né? Vem da criação dela. A Sofria trajetória. violência também, né? Ela sofria violência, não tinha como ela ser muito diferente do que ela Exato. era. Ela Né? tinha o medo, né? O medo que esses dois filhos têm daquela rigidez do pai, daqueles passos na escada, quando eles ouvem o pai subindo a escada. Tudo isso você vive junto, né? Com Os ele. horários, né? Os Lembra? Ele. horários e tal. É. E assim, a cada, digamos, a cada detalhe assim que ela saía da rotina estabelecida pelo pai lá na casa da tia Fiona, eu ficava com medo, sabe? Falava, meu Deus, o pai vai Todo descobrir. mundo, né? Você fica de fato Nossa, é total, é nervoso. maior É, suspense. Você fala, meu Deus, muito esse pai vai suspense. descobrir. Não, esse pai vai Exato. matar esses É, caras e não sei. É uma loucura. Agora, a trajetória dela é muito bonita, né? E ao mesmo tempo que ela vai deixando de ser essa menina tímida e introspectiva, Introspectiva. fechada, muito em função do convívio com a família da tia, né? Com a tia Feoma e os primos e tal, ela, de repente, ela se vê apaixonada por aquele padre. E a forma como a Chimamanda descreve esse primeiro amor, esse desabrochar, sabe, do amor na vida dessa menina, meu Deus, que delicadeza, que coisa linda. Eu fiquei tão envolvida com aquilo. E ao mesmo tempo
é de uma dignidade, né? A forma como esse padre vê nessa menina, não só nela, né? Como ele vê como os meninos da comunidade, traz para fora, tira dela os potenciais que ela tem dentro dela. Olha, eu fiquei muito assim emocionada. Minha garganta às vezes dava uma fechada de emoção, sabe? Ah, não tem Mas como não chorar. Eu sou igual a Júlia, assim, eu chorei várias partes desse livro, várias. E eu li em janeiro do ano passado e reli agora. E essa releitura foi bem mais forte, né? Isso eu não sei explicar, não sei se é a minha fase de vida e tal. Eu achei bem forte, assim, a releitura, né? Acho que você pega outros pedaços, outros trechos e tal, que eu fiquei bem apegada, né? Que é o que a gente falou, a gente terminou de reler e a Gabi terminou de ler, não sai o livro de não você. Você sai. realmente fica com esse livro, acho que para sempre, talvez, né? Tem gente, às vezes eu mostro aqui, porque tem gente que ainda está perguntando, qual é o livro e tal. Perguntando o Eu, livro. eu não sei Não sei se dá para escrever, ver depois você aqui. precisa me ensinar, Gabi, como é que escreve lá na, Sim, para sabe? deixar. Na Deixar próxima vez que a gente presinho, estiver né? juntas, para fazer Tá. o pino, eu não lembro como é que faz isso. Olha, tem uma parte aqui, só para gente ilustrar um pouco essa coisa da tradução da Júlia, que eu acho linda. Não, foi incrível mesmo. É uma coisa Parabéns, incrível. muito Olha, legal. assim, a É. Chimamanda, a gente acho que já entendeu que ela veio para ficar total. Ela foi uma descoberta, né? Quem talvez tenha colocado esse holofote em cima dela mesmo tenha sido a Beyoncé aqui pra gente, né, no Brasil, através do clipe que a gente vai até colocar, né, Tati, depois Eu para. não, putz, eu não consegui, porque tem direitos autorais, fiquei com medo. Então a gente não vai conseguir, mas é muito fácil. É o clipe da Beyoncé que Chama ela Flawless. Uhum. Que a ela faz um Chimamanda feat, faz uma parte, né? Ela fala no meio da é um feat com música. a É. Chimamanda, ela É, fala. ela usou um trecho de uma palestra da Chimamanda. Assim como alguns cantores usam um trecho de outra música, ela pediu permissão para usar aquele trecho da palestra da Chimamanda. Uhum, E aí, a partir do lançamento desse clipe, a popularidade da Chimamanda aumentou muito, mas aí também nunca mais foi embora, né? Porque é o que eu falo, a Beyoncé jogou o holofote em cima dela, mas aí as pessoas descobriram aquela coisa sensacional que é a Chimamanda. E estão exatamente. apaixonadas desde então. É isso aí, maravilhoso. E aí tem uma parte, né, que me remete a essa coisa. Tem milhões, mas eu vou ler uma que eu abri aqui meio aleatória, mas que me remete a essa coisa do sentimento dela pelo padre, que é assim, ela parecia tão feliz, tão em paz, e eu me perguntei como alguém perto de mim podia se sentir assim quando havia fogo líquido me queimando por dentro, quando o medo misturado à esperança se agarravam nos meus calcanhares. Eu acho tão lindo. Acho. Nossa, Fixou, né, Tati? Maravilha. Fixei. Aprendi aqui com as nossas seguidoras. Boa. que máximo! Tudo assim. Aqui é Nossa, tudo. mas admiro muito você conseguir aprender, porque eu fico meio zonza às vezes com os comentáriozinhos e os balõezinhos de coração. Fico tentando não olhar. Mas agora fica ruim, né? Porque aí as pessoas não veem vocês, eu acho. Ou Não, tá dando dá pra pra ver. ver, porque fica bem É, no finalzinho. Pelo Ah, exato. menos tá bom. eu tô vendo bem. A Gabriela Pra aqui mim não ficou um tá. horror, mas tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, Júlia. Você conseguiu aquele trecho no original que a gente tinha? Consegui. Ai, que legal, gente. Isso eu achei incrível. Vou até mostrar aqui o livrinho que é a edição inglesa, que a editora me mandou na época. E você falou, né? Você tá com o trecho em português aí? Porque eu marquei o trecho em inglês, Tô. né? E Você aí, tá, então, Gabi? Eu não tô. Eu tô. Tá aqui Então na minha tá. frente. aí eu vou começar falando, no meio do, do parágrafo, mais ou menos, e aí ela fala assim: The gate man waved with both hands over his head and we drove off.
His name was Haruna. He had told Judge and me a few days before, and in his Hausa accented English that reversed P and F, he told us that our father was the best big man he had ever seen, the best employer he had ever had. Did we know our father paid his children's school fees? Did we know our father had helped his wife get the messenger job at the local government office? We were lucky to have such a father. Olha Então, só, agora é maravilhoso. Agora Deixa, eu posso ler agora o lê, trecho em Gabi, português? lê. Então por vamos lá. favor. Seu nome era Haruna e em seu inglês, com sotaque Hausa, que trocava o P e o F de lugar, disse que nosso pai era o melhor homem grande que ele já tinha visto, o melhor patrão que já tivera. Nós sabíamos que nosso pai pagava a mensalidade das escolas dos filhos dele? Sabíamos que nosso pai tinha ajudado sua esposa a conseguir um emprego de mensageira no escritório do governo local? Nós tínhamos muita sorte de ter um pai assim. É sensacional, eu amo. Assim, eu acho que... Olha, eu vou te falar, Júlia, você... Enfim, né? A tradutora que você é maravilhosa, mas este livro cair na mão de uma tradutora como você deve ser muito gostoso, deve ser muito bom. Porque ele faz a coisa da tradução aparecer demais, entendeu? E deixa claro qual é o trabalho de um bom tradutor. Isso é muito bacana, né? A Rosa Freire da Guiar, que é uma grande tradutora, fala que tradutor é que nem o vidro do quadro, né? As pessoas só prestam atenção quando a tradução tá ruim, quando tem uma mancha no quadro, no vidro, ou então Tá um risco. quebrado. As pessoas olham e falam, nossa, mas o que aconteceu? Por que tá sujo esse vidro? Por que tá quebrado? Mas quando não tem nada, ninguém olha o vidro e pensa, nossa, que vidro bem limpinho, hein? Tá bonito esse vidro. Só Exato. olham o quadro. É Então, isso. claro que a gente não quer que a pessoa, pelo menos assim, na minha opinião, que a pessoa fique sentindo que lê um livro traduzido. Porque a gente quer aquela fluidez que tem no original. A gente quer passar isso Claro. na tradução. Né? A gente quer que a leitura seja tão prazerosa, tão fácil, tão fluida quanto foi no original. Mas também é bom ter um pouquinho de reconhecimento, porque às vezes muitas vezes sai resenha de livro que eu traduzi, as pessoas falam, o escritor escreve muito bem e tal, a linguagem é linda, aí bota uma frase ali que foi eu que reescrevi. Eu falo, poxa, pelo menos bota o nomezinho, né? Mesmo que não fale nada, mas assim, bota só na fichinha do livro. Dá o crédito, né? Não é? Dá só o crédito, E para a gente ter traduções melhores, é importante valorizar a tradução. E aqui no Brasil, a gente lê muito livro traduzido. Mais ou menos 50% dos livros que entram, que são editados, são livros traduzidos. Então, é muito importante a gente ter bons tradutores. Sim. Total. Que bom que temos você. E assim, gente, agora me escapou. Eu tinha uma outra pergunta super importante para fazer para a Júlia. Olha como é que está a minha cabeça, Tati. Você acha que a Chimamanda abriu no Brasil esse mercado editorial assim de africanas, escritores africanos no Brasil? Você acha que foi ela? Eu acho que teve um aumento de interesse por causa da popularidade dela. Quando eu comecei a escrever, se você procurar, quando eu comecei a traduzir os livros dela, o Hibisco Roxo, se você procurava, né, você achava e tal. Mas agora, toda vez que eu entro numa livraria, eu vou catar se tem tradução minha, tá, gente? E aí, antes eu ficava assim, Eba, tem uma tradução minha. Agora eu viro e falo, nem preciso ficar com suspense, porque a Chimamanda sempre tem. Qualquer livraria tem a Chimamanda é super pop, né? Então, ela sempre vai ter. Não importa assim qual seja o enfoque da livraria, se é mais best-seller
ou se é, de repente, livros assim, não sei, mais literários, não sei como eu poderia nem colocar. Mas a Chimamanda, assim, quase sempre tem, pelo menos um dos livrinhos está lá. Então, por causa dessa popularidade que se traduziu em vendas, né? Ela virou um best-seller no Brasil, não só no Brasil, mas falando especificamente do caso brasileiro. Eu acho que naturalmente as editoras sentem que há um interesse do público pela literatura vinda da África e de vários países africanos e procura traduzir. Então, eu acho que a gente tem agora mais, pensando, eu sempre penso em 2011, né, quando eu fiz o Bispo Roxo, quando eu comecei essa caminhada, né, com a Chimamanda, eu acho que a gente tem mais autores africanos disponíveis no Brasil. Então, eu acho isso muito legal, porque quanto mais rico for, né, quanto mais opções a gente tiver, a gente fica lendo só inglês, americano. Eu amo muitos autores ingleses americanos. Eu sou especialista em Jane Austen, que é com quem eu estou Eu amo, trabalhando. gente, também. Que Então, legal. sou apaixonada, mas eu acho, pô, muito bom a gente ter nigerianos, sul-africanos, só para falar dos países que falam inglês, sem falar, claro, dos lusófonos também, né? Que não precisam ser traduzidos, mas a gente ter essa literatura disponível aqui, para a gente não ter essas histórias únicas, ter histórias múltiplas. Total. E aí, falando disso, eu lembrei, né, que ela tem 2 palestras no TED Talk que a gente já postei ontem até nos stories, que é o perigo de uma história única, né, sobre estereótipos e sobre também, assim, né, a nossa visão às vezes é deturpada porque a gente só ouviu uma coisa ou, né, não tem a ideia do todo. Então, assim, eu acho que eu já mostrei para os meus filhos e tal, uma palestra que eu acho que é importante mostrar para todo mundo. E o todos devemos ser feministas, sejamos, né, como é que chama? Sejamos todos feministas. E essas palestras bombaram no TED Talk, sei lá, mais de 20 milhões de visualizações. Amiga, E eu acho que seu som, seu áudio deu uma tá ruim. piorada. Engraçado, eu Deixa estou eu te ver. ouvindo bem. Será que foi para mim aqui? Mas eu achei que começou a fazer um chiado. Melhorou? Acho que melhorou. Melhorou. Acabou, acho que acabou o meu foninho aqui. Melhorou. Mas eu tava falando assim que são palestras incríveis para quem nunca ouviu falar ou não conhece. Acho que para ter o primeiro contato com ela, acho que é bem bacana. Assim. Sim. Vira e mexe, eu escuto de novo, porque tem sempre alguma coisinha que você quer, né, que dá para aprimorar. Então, eu acho que é importante. Ô, Júlia, e uma pergunta que eu tô aqui também querendo te fazer. Você traduziu mais a Chimamanda ou mais a Jane Austen? Eu traduzi mais a Chimamanda, mas a Jane Austen vai empatar agora, porque eu vou começar a traduzir Orgulho e Preconceito. E vai ser o quarto livro da Jane Austen que eu vou traduzir. Eu já traduzi a Badia de Northanger, Emma e a Juvenília, que são os escritos de juventude dela. E agora eu vou traduzir Orgulho e Preconceito para Zahar. Então vou empatar com a Chimamanda. Que demais! Então, a última novela que eu fiz, ele fez meio que um apanhado, né, da Jane. Então, Orgulho e Preconceito são 3 livros. Emma e aquele Cartas, aquela vilã, como chama aquela vilã? Lady Susan, não era? Lady Susan, exatamente. Eu li também. Eu me lembro que quando teve a novela, eu falei, gente, agora a Jane Austen, não posso falar que pode morrer, porque já morreu, mas assim, virou novela da Globo, gente, é o máximo do máximo, é o mais pop possível. Pop, total. Eu amei, achei o máximo. E eu achei legal que ele fez, assim, ele faz jus a uma coisa do feminismo dela, sabe? Eu achei muito, muito bonitinha a tradução do Marcos Bernstein, né? De Orgulho e Paixão. Enfim, eu fiquei super feliz com isso, porque eu estou escrevendo um livro que é uma adaptação da minha tese de mestrado, da minha dissertação de mestrado, que chama O Feminismo em Jane Austen. E aí tem uma certa discussão, não tem feminismo em Jane Austen, pré-feminismo, não se pode falar em feminismo nessa época. Pode sim, pode você ler que está lá.
Então eu estou terminando esse livro agora e depois vou entrar na tradução de Orgulho e Preconceito. Estou totalmente imersa. Ai, que delícia, Júlia. Quem sabe a gente, ó, Tati, a gente não faz uma Jane Austen. Eu acho que Emma, Ai, Emma, que vamos fazer maravilha! Emma. Emma é Emma eu maravilhoso. traduzi, eu amo Emma. Eu amo Emma também. Eu faria de novo. Eu Que leria de bom. novo. Eu acho assim, né? A gente tem dado, de certa forma, um certo, inconscientemente, né, Tati? Mas um certo destaque para livros, assim, femininos, de mulheres. Escritoras mulheres. Escritoras, personagens também, muitas vezes, né? Assim, enfim, eu acho que a gente tem falado muito da mulher e com a mulher, sabe? Não que todo mundo tem que ler, esse é o nosso intuito, assim, que todo mundo. Mas eu sinto que a gente intuitivamente se interessa muito pelo universo feminino, normal, né? É isso. Somos Normal. Mulheres, né? Sim, somos mulheres. E vem cá, será que alguém quer fazer uma pergunta assim rapidinho para a gente também ir daqui a pouco? Vamos lá, galera. Vai, agora chega de ficar Agora é a hora. porque elas ficam tudo conversando na live, entendeu, Júlia? Ficam tudo batendo papinho entre elas. A pergunta, então, assim, alguma das perguntas nos stories, se o final da história foi surpreendente. Foi, com certeza. Foi. Algumas pessoas não gostam desse spoiler, final. né? É mesmo? Eu achei muito surpreendente. Eu achei também. Mas algumas pessoas acham forçado esse final. Eu não achei. Eu acho que tem aquela virada, né? Você não espera realmente, mas eu compro ele, assim, eu acredito. Eu acho também. possível total. Eu acho que ela Acho constrói. possível também. Acho bem possível, bem possível. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar. Não é, gente? Eu também, eu acho super humano, super, sabe, super vejo aquilo ali. Algumas pessoas, quando a gente leu esse livro no Leia Mulheres, que é um clube de leitura de uma amiga minha que está até aqui, a Jo Expor, que é aqui do Rio, né? Porque ele tem no Brasil inteiro. Algumas pessoas falaram isso, é muito legal sempre fazer essas leituras coletivas, porque a gente vê opiniões diferentes, e eu fiquei surpresa de algumas pessoas trazerem isso. Ai, não gostei daquela reviravolta no final. Gente, como assim? Eu amo aquele final, vocês são loucos. Mas, eu também amo. É bom Eu isso, também, diversidade. Eu acho que assim, além sabe, da surpresa, né, que um final de um livro tem que, enfim, né, tem que guardar e entregar, que eu também não vou falar aqui, porque aí já também é spoiler demais. Já tô vendo que tem um monte de gente que ainda não que tá na metade. Que tá na metade. Agora, eu fiquei muito encantada e eu compro muito a trajetória dela, a forma como ela, entendeu? A mulher que ela se torna, a Cambile, né? Eu também. Porque a verdade é que a jornada do herói é a jornada da Cambile nesse livro. É a linha, né, a curva que ela faz no livro. E isso eu compro demais, assim, porque eu acho que ela também não passou do ponto, entendeu? De virar uma mulher que não sei o quê. Não, ela passou a ocupar um lugar muito interessante ao lado ali do irmão, ao lado da mãe, com um olhar mais aberto para a vida, sorrindo. Ela fica muito mais segura. Ouvindo a sua própria risada. Enfim, isso para mim é a coisa assim que eu mais amo no livro, que mais me chama a atenção, é a trajetória da Cambile. Tem muitas coisas que eu amo nesse livro. Eu amo a Ifeoma. Eu entendo perfeitamente por que tanta gente ama ela. Ela é o máximo, né? Eu gosto muito assim da relação das primas, aquele fascínio dela pela prima. A prima acha que ela é metida, a prima não consegue entender que aquela menina rica, na verdade, é super tímida, super reprimida, né? E aí depois, quando ela descobre também, ela vira uma super aliada. Essa relação que você pontuou muito, Gabriela, com o padre, que eu acho muito delicada, né? Aquele primeiro amor da adolescente, um amor impossível, que fica muito claro que é impossível,
né? Mas acho muito bem construído também. Mas essa jornada da Cambile, até pelo livro sendo a primeira pessoa, eu fico muito próxima dessa personagem o tempo inteiro. E eu acho incrível. Para mim, é a É, coisa que mais me marca nesse eu livro. também. Também. Sem dúvida. A gente quer botar essa menina no colo e, Nossa, enfim, uma loucura. A Total. mãe também, enfim. É. Gente, é um livro assim, sério. Eu falei de coração, eu falei que realmente ele demorou um pouquinho para me pegar, nada demais. Mas eu queria muito, apostei muito, né, nesse livro e tal, mas vale a pena assim cada palavra traduzida pela Júlia, escrita pela Chimamanda, cada palavra é um livro que esse é uma viagem. Esse você vai para a Nigéria, sente o cheiro daquele país, aquelas coisas é verdade. maravilhosas e sem sair de casa, que é o grande barato do livro. E eu acho, Tatizinha, que a gente podia dizer para as pessoas que a gente ainda não tem o próximo livro da próxima live, mas que a gente vai providenciar isso. Não, por favor. A gente vai. A gente vai Espera oferecer esse livro. Não, então, Ema pode ser um que a gente pode colocar para votar. isso. E Júlia, fala aí pra gente um livro que você ama que a gente tem que ler. Olha, eu acabei de ler Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Nossa. Inclusive para ler a Mulheres, achei incrível, achei muito legal. Fiquei muito surpresa assim, com o quanto eu amei. Também é um livro que virou novela, depois fiquei sabendo. Uhum. E toda hora eu pensava, gente, esse livro parece novela. E aí depois descobri que tinha virado. Eu falei, alguém teve a ideia óbvia de transformar esse livro em novela, que tinha mesmo o que fazer. E eu tô lendo agora também, ainda não terminei, Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que é uma ficção científica, né, do século XIX, que eu tô achando também muito surpreendente, sabe? Muito Olha, que legal. bacana. Que Legal, bacana. legal. Eu acabei retomando, estava aqui olhando a minha pilhazinha de livros que fica ali olhando para mim, olhando para ela, mas acaba que quem decide é a minha chefa, né? Minha chefa é a Tatiana Vela. Não é verdade, Gabriela. Não é. Não, mas eu andei dando uma relida no Mulheres que Correm com os Lobos. Acho que a gente vai, em algum momento, acho que a gente tem que fazer Um book sei club. lá, um book club, alguma coisa com as pessoas sobre esse livro, porque esse livro é muito profundo, muito importante. Eu tenho dado uma olhada nisso, não estou real assim com muito tempo de ficar lendo coisas demais, mas a princípio é isso que eu tenho olhado. E você, Tati? Acabei de ler aquele Os Sete Maridos. Não, acabei não, já faz um tempo. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas eu não sei, agora eu tô sem. Eu preciso escolher o meu próximo livro. Então, como eu acabei de reler Chimamanda ontem, eu preciso. Acho que eu preciso desse carnaval para eu descobrir qual que é o meu próximo livro, Gabriela. E aí a gente pode decidir, a gente faz uma votação, né? Vamos. Como a gente sempre fez. E, é, e, e aí a gente decide, as meninas votam e a gente decide. Perfeito, adorei a ideia da Júlia. Eu queria antes, assim, rapidamente. Só uma coisa, as meninas estão falando que tá cheio de pergunta aqui na caixinha de pergunta, mas não vai dar tempo, gente, de responder, porque não sei porque a minha live vai acabar às 7, não, 8h30, a gente tem 5 minutos. 5 Mas minutos. manda Mas para mim as perguntas que eu posso fazer nos stories depois. Pode mandar isso, para mim, vamos mandar. tá? Bom, agora vem o carnaval. Queria compartilhar simplesmente uma dica que eu recebi da Clarice Nisquier, que é uma atriz que eu amo, Alma e Moral, né? No caso, que a gente foi ver juntas, né, Tati? Eu fui Nossa, pela maravilhoso. terceira vez, a Tati também, a gente ama. Tá aqui o livro, né, do Newton Bonder, com a peça da Clarice, mas a Clarice, ela me indicou um livro que, assim, olha, dá uma olhada. Ai, meu Deus. Mas é o seguinte,
A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. É o livro do Davi Copenaua. Você Então, eu me só manda queria... uma foto, Gabi, para eu postar? Claro, eu Tá. queria... Júlia, me manda uma foto desse livro que você leu também. Tá. Isso. E aí a gente posta aqui sei lá, as dicas para o carnaval e o que a gente vai ler para a próxima live. Gente, vou dar mais uma dica, porque você falou da Clarice Lispector, que eu também amo. Acho a Alma Imoral uma das peças mais incríveis que eu já vi. Mas ela fez uma peça chamada Lugar Escuro, baseada num livro da minha mãe, que é escritora, que chama Heloísa Seixas. Então vou aproveitar e vou recomendar esse livro também. Olha, Heloísa Seixas, O Lugar Escuro. Que é sobre a história dela com o Alzheimer da minha avó. É uma memória, Nossa. livro de não ficção. Eu vou comprar agora. Manda pra gente também, pra gente incluir aqui na nossa lista de dicas. Tá legal. Tá Não, bom? manda que eu posto, pode mandar. Vocês incluem tá na lista de leitura de vocês. E aí depois minha mãe tá aqui, ela acabou de botar. Estou aqui assistindo. Ela já tinha feito comentáriozinhos antes. Ai, beijo. Então, ótimo. Tudo é dica, tudo é bom. A gente gosta, a gente ama, a gente precisa. As pessoas estão cada vez mais, sei lá, eu acho que embarcando, né, Tati, nessa nossa loucura. Nessa empreitada de vocês, maravilhosa. Empreitada maravilhosa. E olha, eu queria dizer que eu amei essa live com você, Júlia. Você para mim virou uma pessoa assim que eu queria muito conhecer, Eu também, pessoalmente, né, Gabi? Porque vocês duas estão em Sampa? Sim. Ai, tenho que ir para São Paulo. Muita saudade Vem, de São pode Paulo. Vem tomar um café Marcar com a gente, um café. Júlia. Por favor, vai ser ótimo. Viu? Beleza. Então é isso, gente. Ó, daqui a pouco a live vai cair. Eu queria demais agradecer vocês, essas meninas que estão sempre comigo e tal, dão maior força para nossa live. Estão cada vez mais leitoras também, que eu sei. Fico muito orgulhosa. Ó. E é isso. Obrigada, gente. Amei demais. Eu também. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Live, né, Gabriela? Até a próxima live, Tatiana. A gente vai botar as dicas aqui, tá bom? Com vinho, né? E juntas, né? Ai, por favor, Gabi. Espero. Beijo, gente. Tchau. Até. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Júlia. Tchau. Tchau. Tchau.